Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo, de Apocalipse 1, porque esse livro de Apocalipse, essa lição, ela foi dividida em duas partes, mas nós vamos dar continuidade na questão da carta, de João, às igrejas. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Sardes, e a igreja de Filadélfia. E se houver um tempinho, nós falaremos também da igreja de Laodiceia. Então nós vamos dar início ao nosso estudo, porque nós estamos um pouco dentro desse livro de Apocalipse, mas para falar sobre as questões dessas cartas. E possivelmente a gente vai dar uma abordagem maior neste livro, porque é um livro assim que os próprios estudiosos eles acham muito complicado para entender. Então eu procurei fazer um resumo dessas cartas, E aí a gente já falou sobre a carta de Éfeso, igreja de Éfeso, a carta da igreja de Hermina, e a carta de igreja de Pérgamo e a carta da igreja de Tiatira. E hoje nós vamos dar prosseguimento às outras três cartas. Se houver um tempo para as três, a gente fala só duas e deixa para a próxima semana. Então vamos dirigir a Deus em oração, pedir a Deus a compreensão, a sabedoria, para nós lidarmos com a palavra de Deus, e precisamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado pelas nossas vidas, Pai, por cada vida que vai assistir a essas aulas. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a mente, o coração. Que o Senhor possa estar dando compreensão através do Seu Santo Espírito, Pai, para que possamos entender a Tua palavra. E assim, Senhor, não pecarmos contra Ti, porque através do conhecimento da Tua palavra é que nós santificamos, nós crescemos na graça e no conhecimento dela. Por isso, nos abençoe. Tenha um momento de paz, tranquilidade, e que possamos ouvir a Tua voz. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos começar o resumo da carta, que seria a quinta carta, que é a igreja de Sardes. Então, diz assim: ao anjo da igreja, lá no capítulo 1, que na verdade capítulo 3, versículo 1, desculpe. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí ele diz: eu sei das tuas obras, que tens nome e de que vives, e que está morto. E ao anjo da igreja, nada se sabe acerca desse anjo pastor da igreja de Sardes. Apenas exceto aquilo que poderia ser desprendido do presente texto, pelo uso da expressão, tem nomes de que vives, e dá a entender a sua grande popularidade. E a história eclesiástica, ela menciona um anjo muito famoso dessa igreja, mas sua estada ali no seu século II e não no primeiro. Seu nome era Melito. Quer dizer, Melito era o bispo de Sardes, do século II depois de Cristo. E é mencionado 3 vezes na história eclesiástica, de Melito. Melito escreveu uma apologia dirigida ao imperador romano, em defesa da fé cristã. Ele foi um crente intenso, dotado de grande poder e autoridade na sua geração. Sardes, o nome, significa em grego príncipe do gozo. Sua atuação geográfica encrava-se no pequeno continente da Ásia Menor,
era essa capital do antigo reino da Lídia. Originalmente, Sardes fora uma fortaleza poderosa, mas Ciro, o rei da Pérsia, derrotou esta cidade e outras das redondezas no ano de 545 a.C. Essa cidade passou às mãos de Antíoco o Grande, e ali, por ocasião em que essa carta estava sendo escrita, achava-se essa igreja em uma situação espiritual extremamente melindrosa. O processo de declínio do seu pastor fora tão sutil que, na realidade, nem fora observado. 2 gêneros de morte estavam rondando este anjo: a morte moral e a morte espiritual, conforme Gênesis 23, Efésios 2:1. Ele se encontrava duplamente morto. A igreja é representada pelo seu pastor, mas também é repreendida por Cristo através do mesmo. Ela é repreendida por viver em situação contraditória. A vitalidade exterior disfarça a morte espiritual interior. É uma situação de limite, do qual ela se recuperara mediante uma lembrança dos que têm recebido e ouvido a parte do Senhor, que diz: lembra-se, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Se vigilante e confirmar os restantes, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tá? Isso está lá nesse capítulo 3, né? E temos que, a confirmar o restante, embora o pastor de Sardes estivesse sendo classificado como mortos, à vista de Deus, estatura de ordens de Jesus Cristo nos deixa estrever que ainda a sua vontade. Ele tenta um derradeiro esforço para salvar o restante. Porém, a parte da pregação deveria fazê-lo o pastor. É óbvio que alguns estudiosos, que havia alguns na igreja, que ainda tinham um pouco de vida espiritual, daí Jesus havia dito: confirma os restantes que estavam para morrer. E a recomendação de Cristo é urgente e a ordena livrar dos que estão destinados à morte. A expressão confirma, desprendida do texto em foco, não significa confirmar sua morte, mas confirma sua fé, conforme Atos 14:22. O Dr. R. Norman observa que aquela igreja já estava inteiramente destituída do bem, da vida e da esperança. O que era bom precisava ser melhorado. Ela tinha de ouvir o grito: tornar-se desperto e põe-te a vigiar. Essa é uma tradução literal do que diz o grego, em Efésios 5:14. O sono dele era um sono lental, a menos de que se despertassem. Lembra-se, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-se, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Virei sobre ti como ladrão significa que o eleitor deve observar com atenção a frase, como antecipando a palavra um ladrão. A escritura que fala da vinda parousia de Cristo como ladrão são Mateus 24:53, Lucas 12:38, 1 Tessalonicenses 5:2, 4 e Apocalipse 3:3 e 16:15. A expressão como ladrão de noite, em 2 Pedro 3:10, não se aplica à segunda vinda de Cristo, mas o dia do juízo final. E a expurgação de céus e terra, a palavra ladrão, com esse sentido no grego, ordieno, indica que alguém normalmente não rouba com violência, mas que obtém sucesso com as suas habilidades imprevisíveis. Em contraste com os outros vocábulos, leste, que significa assaltante,
aquele que se apossa do alheio por meio da violência. A propriedade e autoridades judiciais distinguem entre roubo e furto. Segundo o exageta, a frase empregada neste versículo é elipiklos, indica uma forma invisível, inesperada, de alguém em direção a algo precioso, como, por exemplo, um tesouro, que é Israel, conforme Salmos 135, 4. Uma pérola, a igreja, conforme Mateus 13, 44 a 46 e seguinte. Esse teve seu significado do pensamento aqui, no texto que se segue. Mas também tens em Sarte algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andaram de branco, portanto são dignos disso. E contigo andarão de branco, e o branco de cor de retidão. Da pureza tem inocência. Os sacerdotes acusados, mas justificados diante de Sinédrio, eram vestidos como um manto branco, como um sinal de sua inocência. Fique de Judas, versículo 23, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Esse andar, referido no presente texto, é presente escatológico, isto é, uma companhia de Cristo em todos os tempos, conforme Eclesiastes 9:8. Durante toda a história de Israel, Deus preservou para si um remanescente, e durante toda a história da igreja aqui na terra, o mesmo acontecera. O remanescente de Israel não cometera iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem o espante, conforme Sinfonia 3,13. Verdade que nem todos em Israel e na sua igreja andaria de branco com Jesus, mas alguns a este reserva moral que durante todo o período de apostasia e louvando pelo Senhor, conforme 1 Reis 19, 18, e capítulo 9 lá também de Ezequiel, e no capítulo 11 de Romanos. Aquele que não contaminar os seus vestidos, Jesus chamou de digno. Este elogio parece único nas 7 igrejas da Ásia Menor. Só foi dito às pessoas fiéis da igreja de Sardes, pois todo o restante dela estava morto. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Isso é a palavra de Jesus na carta à igreja de Sardes, Porque, na verdade, quem escreveu foi João, mas são palavras de Jesus. E o livro de vida, referência bíblica ao livro da vida, se achava em Êxodo 32, 33, Salmo 69, 28, Daniel 2:1 e Filipenses 4:3. Também se pode comparar isso com um trecho como Lucas 10, 20 e Hebreus 12, 23. Passagens similares sobre o mesmo assunto pode ser vista em Daniel 7:10, Apocalipse 13:8 e Apocalipse 20:12 e 15. Há referência no escrito pagão às ideias contidas neste versículo, dentro da antrologia babilônica. Poderíamos considerar o próprio Zodíaco como livro ou tablete sobre os quais era escrito a vontade divina e o destino humano. Eu confessarei o seu nome. A presente passagem lembra que disse Jesus a seus discípulos: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, conforme Mateus 32. Isso é testificar que pertence a mim. Quer dizer, Jesus falou, E confessarei o meu nome. Se confessareis o meu nome, ele também confessará diante de Deus os seus filhos, Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E no caso, no final
das contas, o discipulado secreto impossível, pois depois da morte de Cristo não é mais aceito essa maneira de proceder, conforme João 19, 38. O contexto de Mateus 10, 34 e 39, esta confissão pública de fé em Cristo acarreta divisões e conflitos, primeiramente na vida da família, depois do mundo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim fala Jesus, e que João escreveu na carta. Quem tem ouvido, a presente recomendação da parte de Cristo é feita também nos evangelhos de Mateus e Marcos, sobre a forma de que tem ouvidos para ouvir, ouça, conforme Mateus 13, 9, 43 e Marcos 4, 23. No texto em foco, a recomendação é feita a todas as igrejas e se repete no capítulo 2 e 3 por 7 vezes. Os ouvidos de um homem são as suas sensibilidades espiritual, e se ouvir é o uso dos meios espirituais que produzem mudança no seu ritmo, conforme se vê exigido nas advertências e promessas anteriores. A expressão notizer deficiente é usada sempre acerca de verdades radicais, grandes princípios básicos e grandes promessas. As 7 cartas deveriam ser lidas na igreja, conforme Apocalipse 1:3, poucas pessoas poderiam lê-las pessoalmente, mas todos poderiam ouvir. A leitura dessas instruções, o ouvido que ouve, é um dos mais solenes estudos da Bíblia inteira, aquele concernente ao ouvido que ouve. Amém. Então, nós vamos passar agora na questão do capítulo 3 ainda, referente à carta de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e diz que é o santo, e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O anjo da igreja, nada se sabe de certo sobre a bibliografia desse anjo pastor, a não ser aquilo que é desprendido do texto em foco, pelos textos e contexto, que segue a vida de Paulo. Podíamos passar nos companheiros deste apóstolo, Silas, no caso, talvez. A posição geográfica não ajuda nesta interpretação. Porém, na posição geográfica concentrada, favorece o amado Gaio. Terá sido ele? Bom, aí não se sabe, mas é uma dúvida. Filadélfia é o nome que significa amor fraternal. Estando aqui neste apelativo, o 7º e último uso deste termo. No Novo Testamento, conforme Romanos 14, 10, 1 Tessalonicenses 4, 9, Hebreu 13, 1 e 22 e 2 Pedro 7. 7 último por 2 vezes. A situação geográfica, Filadélfia era uma cidade da província romana da Ásia Menor, e em 1500 a.C., Edílio II Filadelfo fundou-se o Vale de Cócamo, do sopé do Monte de Molo, mais ou menos 122 quilômetros, termina a cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal, em homenagem a seu irmão Eumênides II, que procedeu no trono a fim de assinalar a grande amizade que os ligava. Há um fato notável sobre essa igreja, até sua posição geográfica. Observemos os pontos seguintes. Primeiro, a entrada que de Éfeso ia para leste tinha uma concorrente, aquele que, vindo do porto de Hermínia, passava por Filadélfia e, através da Frígia, dirigia-se para o grande planalto central. Filadélfia, se observarmos bem, ficava na rota da entrada do correio imperial, que vinha de Roma, e atravessava o porto de Troade, segundo para Pérgamo, Sardes e Antioquia, capital da Psídia, depois de atravessar outras religiões, e aí alcançava Antioquia, capital da Síria, e finalmente, costeando, alcançava Jerusalém.
Eis uma das razões porque o Senhor diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, lá no versículo 8. Em todas as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor fez uma pequena apresentação de si mesmo e depois fala. Na igreja de Filadélfia, ele se apresenta como santo, o Filho de Deus, e que se identifica assim com a natureza do Pai, que é santo, no sentido tríplice, conforme Isaías 6,3. A seguir vem aquele que é verdadeiro, conforme 2 Crônica 15,3 e Jó 17,31. Depois vem o Filho, que é fiel e verdadeiro, conforme Apocalipse 11. Ele tem a chave de Davi, que abre a presente e ninguém fecha no futuro. E fecha presente e ninguém abre agora. O verbo presente é um verbo futuro para expressar a certeza da irrevogabilidade e ninguém abre, ninguém mesmo. Eu sei as tuas portas, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e tu não negaste o meu amor. É uma porta aberta, literalmente falando, a porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Aponto para sua posição geográfica, uma rota que ligava Jerusalém à capital do Império, Roma, profeticamente, porém refere-se à missionária da igreja, que começa no fim do século XVIII, que chega até os seus próprios dias. John Chiu escreveu pouco antes do começo dessa era, considerando sua própria época como a era da igreja de Sardes. Predisse ele que era a igreja de Filadélfia seria uma espécie de reino espiritual de Cristo, com a renovação do amor e do evangelismo. Por isso conjecturou ele, essa porta aberta talvez ofereça uma oportunidade em comum para a pregação do Evangelho, uma grande liberdade de seus pregadores e grande atenção por parte dos ouvintes, cujos corações serão abertos para observar, receber, abraçar o Evangelho, além de grande colheita de almas para Cristo e sua igreja. O poder espiritual que essa igreja era fraco em comparação com Pentecostes. O Senhor, entretanto, em nada os condenou. Mostrou, porém, que o segredo de guardar a palavra era o amor. Se alguém me ama, guardará minhas palavras. Está lá escrito em João, livro de João, 14:23. E todos os viajantes vindo de Roma e todos os de Hermínia, que se dirigiam ao coração da Ásia Menor, Apocalipse, passavam em Filadélfia. E a passagem quase obrigatória desses viajantes por Filadélfia representava para a igreja uma porta aberta diante de si, para evangelização e testemunho. Por ela podia ser alcançado até viajantes longínquas das longínquas regiões e cidades. Lá no versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adore, prostrando teus pés e saiba que eu te amo. Sinagoga de Satanás é a presente expressão, ocorre aqui nas igrejas de Hermínia e Filadélfia, respectivamente. E basta confrontar essas igrejas à luz do contexto e verificar que são as únicas do Apocalipse que não receberam repreensão do Senhor Jesus. O vocábulo sinagoga só ocorre uma vez no Antigo Testamento, lá em Salmo 74:8, onde aparece como tradução timoente. No Novo Testamento, o termo grego sinagogue, que é usada cerca de 50 ou 6 vezes, porém sempre com sentido literal, conforme Lucas 4:16. E o livro de Atos dos Apóstolos, há muita referência ali sobre sinagoga.
As sinagogas tiveram suas origens durante o cativeiro de Israel, no Império Babilônico. Pensa-se que nos dias de Jesus na terra havia mais de 500 sinagogas em Jerusalém. Nas igrejas de Hermínio e Filadélfia, os góticos tinham fundado 2 sinagogas. No dizer dos tais góticos, esta sinagoga era o lugar onde o auge de todo o saber deles, diante dos olhos divinos, eles foram e são sacrificadas de sinagoga de Satanás. Os chefes góticos, segundo se diz, degradavam as pessoas de Cristo e sua missão. Negavam também a possibilidade de encarnação do Verbo, Jesus, Filho eterno, conforme João 1,14. Negava a expiação pelo sangue de Cristo e ainda um ponto de vista ter vista relativamente a Deus. Negava o verdadeiro destino humano, ou seja, a participação final da natureza do Verbo, que está lá em 1 João 2,23. João diz que tais elementos são os seguidores do anticristo e acrescenta: qualquer que negue o Filho ou a encarnação do Verbo é mentiroso. Neste versículo, pelo menos, o termo usado em sentido lado é indefinido. Qualquer que negue a doutrina da encarnação do Verbo, quer dizer, a humanidade, de Cristo tem a atitude do anticristo. Os gnósticos, que se tinham deixado levar pela escravidão de Satanás, resolveram abandonar suas casas e fundaram 2 sinagogas na Ásia Menor, uma em Hermínia, outra em Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, e também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para que os habito na terra. Então, essa hora da tentação se refere, ou tem referência, neste versículo sobre a hora da tentação. É um termo técnico para descrever o período sombrio da grande tribulação, em que, de um certo modo, envolverá todo o mundo. E na sua fase final terá como alvo a cidade de Jerusalém e a terra santa. As palavras eu te guardarei da hora da tentação, que indicam que a igreja não passará pela grande tribulação, que perdurará 7 anos. A igreja desaparecerá silenciosamente mediante o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4:13-17. Depois a grande tribulação virá para tentar os que habitam na terra. Este por a prova também traduzido por experimentar e por tentar, este último, como sinônimo de experimentar. Pois ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ele mesmo a ninguém tenta. Parece que é mais aceitável por a prova, porque a tribulação virá não só como castigo especificamente, mas também para, através dele, levar os homens a tomar decisões espirituais, conforme Apocalipse 11:13. E todos não resta a menor dúvida que decidirão por Cristo ou pelo anticristo, que sem dúvida dominará o mundo dos ímpios no texto em foco, pois prometida a ascensão da prova especial, o qual significa livramento da grande tribulação. A palavra significa, para fora dele, em si traz a ideia de ser guardado tribulação, não meramente conservado através dela, como alguns asseveram. Eis que venho sem demora, e quarto os que tens, para que nem tome sua coroa. Essas palavras, para que nem tome tua coroa, segundo os anais da história grega, na Grécia Antiga, em Olimpia e no Peloponeso, pelos 4 e 4 anos se realizava um jogo olímpico, desde o ano de 776 a.C., e aos vencedores se otorgava uma coroa, a coroa da vitória, formada de folhas de louro entrelaçadas. Paulo se serve frequentemente de figura dessas competições
principalmente quando escrevendo a Timóteo, que por ser seu filho de pai grego, conforme Atos 16:1, e conhecer a Grécia, conforme Atos 17:15 e 18:5. Devia estar familiarizado com elas. Em 2 Timóteo 2:5, temos que quem milita não é coroado, se não militar legitimamente. E ainda em 2 Timóteo 4:7 e 8, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará aquele dia. E não somente a mim, mas também os que amarem a sua vinda. Esta é uma mensagem de encorajamento e consolação aos fiéis, mas também é uma palavra de advertência aos hesitantes, aos quais é dito que se torne constante e sempre abundante na obra do Senhor, que se torne constante e sempre abundante na obra do Senhor, conforme 1 Coríntios 15:58. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que deixe o céu do meu Deus e também novo nome. Coluna no templo do meu Deus. A igreja de hoje, já não presente, era a coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3:15b. E que ela representa na atualidade, será sem dúvida alguma na eternidade. E as duas colunas do templo de Salomão, posta no pórtico, era chamado Shaquim, que significa ele estabelecerá, e Boaz, que significa nele a força. E as colunas são usadas como emblema de força e durabilidade. Eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro, conforme Jeremias 1:18. Claro, esta aqui, coluna no templo, é chamada uma figura de linguagem. Quando uma cidade sofre terremoto e cai, geralmente fica de pé as colunas de edifícios, porque a técnica da construção e os alicerces dessas colunas são reforçadas. Filadelfia constava isso várias vezes após terremoto sofrido. Daí a figura de expressão aqui usada. Em realidade, significa que o crente de Filadélfia, a Igreja Universal, haveria de estar sempre presente de Deus, na presença de Deus, é melhor dizendo, desculpe. Pois Deus mesmo é o templo de Jerusalém celeste, conforme Apocalipse 21:22. O nome do meu Deus. O que significa isso? Isso acontecerá para nos dar o direito de ser pronunciado no mesmo tempo, nosso Pai e nosso Deus. Pois nunca jamais durante sua missão terrena, Jesus é o Filho de Deus, por natureza, e porque somos por adoção, conforme João 1:12 e Gálatas 4:5-7. Eis a razão da distinção feita por Jesus em João 20:17, e que diz: meu Pai é o vosso Pai, o meu Deus é o vosso Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Essa expressão na voz está no singular, mas a advertência para todas as igrejas, conforme Apocalipse 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13 e 22. Só não ouve a voz divina os endurecidos, os tardios de coração e os que olhos fechados. Notemos que o Espírito que nos conclama a ouvir a mensagem divina, as promessas são divinas e as advertências são divinas. Portanto, o imperativo é divino. O Espírito Santo continua falando todos os ouvidos, aperto e todos os corações bem dispostos, e todas as admiráveis e solenes mensagens. Estaremos ouvindo realmente, lembrando-se de tão amável e solene mensagem do Mestre. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, conforme Mateus 13:43.
Esses são os ouvidos espirituais, aqueles que afirmam possuir qualquer receptividade espiritual. Deve exercer tal capacidade, tanto ouvido às promessas e advertência dessas cartas, passando a agir de acordo com as mesmas, não desviando seus ouvidos da verdade. Então, nós partimos agora para essa última de hoje, e também a última carta, que é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve e diz: Amém. O testemunho é fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E ao anjo da igreja. O que quer dizer isso? O leitor deve observar que em todas as igrejas a mensagem se inicia com a expressão ao anjo da igreja concomitantemente. Já estamos familiarizados com esses seres denominados de anjo e mensageiro, que nos contextos divinos são chamados de estrelas. Podemos deduzir daquilo que é desprendido, de onde lemos: saúda-nos vos Epáfras, que é o vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firme, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois ele dou testemunho que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, que Epáfras tenha sido pastor nessa igreja, e bem evidente, mas não podemos afirmar que 30 anos depois os mesmos ainda se encontravam ali. Laodiceia, o nome significa Laodice, em alusão a Laodice, a esposa de Antíoco. Segundo, outro, porém, vem nessa palavra grega o significado de pocó, juízo, ou costume, situação geográfica de Laodiceia. Era uma cidade da província romana, da Ásia Menor. A cidade recebeu este nome em alusão à esposa de Antíoco II, Theos, que tinha o nome de Laodice, já que Laodice era um nome feminino nos tempos do Novo Testamento. 6 cidades receberam tal nome no período helenista. Por essa razão, Laodiceia, do presente texto, era chamada de Laodiceia Tolico, isto é, conforme asseverava Estrabão. O trecho de Colossenses 4, 13 e 16 mostra que nos tempos de Paulo, talvez lá por volta de 64 d.C., Laodiceia contava com uma igreja organizada e próspera. Isto diz o Amém. Como já ficou demonstrado em comentário anterior, a este o Senhor Jesus, quanto apresenta a cada igreja, primeiro faz uma pequena introdução. Depois prossegue a palavra Amém. Veio sem tradução do hebraico para o grego, do grego para o português. Seu significado original traz a ideia de cuidar ou edificar, no sentido derivado ao que chegou até nós, traz a ideia de alguma coisa que afirmava ou confirmava positivamente. Este é o sentido original. O termo é aplicado aqui à pessoa de Cristo, por ele e sim de Deus em todas as promessas, conforme 2 Coríntios 1, 19 e 20. Neste livro do Apocalipse, o termo Amém envolve quase 4 usos distintos. O Amém inicial, e que as palavras de quem fala são formadas como palavras daquele que profere o Amém. Nas páginas do Antigo Testamento, na instância deste uso, em 1 Reis, lá 1, 26, Jeremias 11, 5, o Amém é isolado em qualquer sentença suplementar, for eliminado talvez, isto é, o que se tem em Apocalipse 5, 14, vê ainda tal uso, igualmente em Deuteronômio 27, 15. O Amém final, proferido pelo próprio orador, isto também se acha no Antigo Testamento, somente 4 divisões dos Salmos, nos substitutos. Lá em Salmo 41, 14, 72, 19,
78:52 e 106:48. O Amém personificado, isto é, Cristo, em Apocalipse 3:14, talvez siga o mesmo segundo diz, fraseado, de Isaías 65:16, o Deus do Amém, ou Deus da verdade. Conforme algumas traduções, traduzem aquelas passagens de Isaías: eu sei que as tuas obras, que és frio nem quente, oxalá fosse frio ou quente. Nem és frio nem quente. Segundo essa palavra, somos informados que Laodiceia não tinha suprimento de água própria, mas que tinha de servir por um arquetuto. Nesse caso, a água chegava morna, e os laodicenses se amelhavam à sua água. O simbolismo fala sobre a indiferença religiosa, sobre a superficialidade, sobre a falta de resolução, conforme Hebreus 8:5 e 9:23. Três coisas marcantes devem ser analisadas na carta da igreja de Laodiceia. O tu és, na mornidão, o dizer de autocomplacência, a igreja não tinha paixão nem emoção. E o és, da condenação infalível do terrível Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, cerca de 32 anos atrás, disse: quero, se saibais quão grande compátio tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Isso conforme Colossenses 2:1. Ele observou que o quente ali estava ficando morno, cerca de 32 anos mais tarde. Isso se concretizou a mensagem da igreja de Laodiceia e a última 7 igreja da Ásia Menor. Das 7 cartas, a mais triste, segundo o contrário da carta de Filadélfia, enquanto Filadélfia não tem coisa alguma de censura, esta não tem qualquer coisa de aprovação. Laodiceia era totalmente desagradável ao Senhor, e isso não por causa dos seus pecados, tais como o repreendido em Pérgamo e Tiatira, mas por causa da sua apatia, seu indiferentismo. Deus quer que seus filhos sejam fervorosos no espírito, conforme Romanos 12:11. Assim, porque os mornos, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí diz, eu eis morno. E toda a extensão da Bíblia, a palavra morno é usada somente aqui. 3 temperaturas são mencionadas neste versículo: frio, quente e morno. Mais intermediária foi considerado por Jesus Cristo o pior de todas elas, pois a expressão apatia espiritual, Jesus prediz a primeira em Mateus 24:12. Paulo falou na terceira em Romanos 12:11 e vê ainda lá em Salmo 41 também, como Atos 18:25. Vomitar-te-ei da minha boca. Essa expressão é o estado de fornitão da criatura que aceita Cristo e não segue com sinceridade. É muito triste sob vários aspectos e fica cocheando entre 2 pensamentos, conforme 1 Reis 18:21, a semelhança da onda do mar. O seu coração está dividido, e ele serve ao Senhor, porém não com o coração inteiro. São aquelas pessoas, vamos dizer, o crente que está na igreja, mas também está no mundo. Isso é um bolo que não foi virado, São eles em nossos dias, e quem querem servir a Deus e as riquezas. Quer dizer, muitos querem servir a Deus e as riquezas, têm amor ao dinheiro. Conforme lá em Mateus 6:24, Então a pessoa está morna, ela não está nem quente nem frio. Quer dizer, ela não está nem no mundo nem na igreja, E por cuja razão ficam pendurados entre o céu e a terra, como abasalão. O jovem ambicioso, conforme 2 Samuel 18:9, o resultado é ouvir do Senhor: vomitar-te-ei da minha boca. O termo vomitar no grego é neo, significa também cuspir. Deste termo que deriva o vocábulo moderno, emético, um agente que causa vômito.
O organismo humano não suporta substância morna. O Filho de Deus também não suportará crentes rotulando só os que forem fiéis, conforme Hebreus 6, 4, 8. Laodiceia, em suma, representava a igreja morna, que Jesus vomitará no dia do arrebatamento, como um contexto demonstrativo, lá em Mateus 25, 10, 12. Como diz, rico sou, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Rico sou, essa expressão é o poder absoluto, corrompe. Isto pode ser analisado também no campo celular como espiritual. Há criaturas que não tejam mais a te mostrar e vão à perdição, conforme Eclesiastes 4,13. A experiência do servo de Deus deve estar alguém da direção divina, pois sem ela jamais atingiremos o alvo. O pastor de Laodiceia dizia consigo mesmo: a semelhança dos fariseus, rico sou, conforme Lucas 18:11. Estou enriquecido, o orgulho cegou e os seus olhos da alma. Isto serve de advertência para todo orgulho é pecado. Mas dificilmente existe algo mais importante que o indivíduo, para o indivíduo carnal, né? Quer dizer que tem orgulho, né? É uma coisa terrível, né? Na vida do crente. Consideremos o ponto seguinte: o orgulho é odioso para Cristo, tá? Provérbio 8,13. Origina-se da justiça própria, conforme Lucas 18,11. Deriva da inexperiência espiritual, conforme 1 Timóteo 3,6. Contamina o homem, conforme Mateus 7, 20 e 22. Endurece a mente, conforme Daniel 5, 20. Impede a inquisição espiritual, conforme Samuel 10, 4. E uma das grandes características do diabo, também dos ímpios, impede o aprimoramento espiritual. Os orgulhosos eventualmente serão humilhados por Deus, conforme Isaías 2:12. O orgulho espiritual, segundo Paulo, torna-se muito comum nos últimos dias. O anjo dessa igreja tinha todas as características em grau supremo. Aconselho-os que de mim cumpre o ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os teus olhos no colírio para que veja. Tá? Isso está lá no versículo 18. Unge os teus olhos. O que é isso? Transcrevemos aqui a oração feita pelo justo, para que Deus guardasse seus olhos da cegueira espiritual, onde ele diz: unge os teus olhos. Põe colírio nos meus olhos, Senhor, conforme Apocalipse 3,18. Eles são maus, e porque são maus, expõe-me o corpo a trevas muito perigosas, conforme Mateus 6,23. Ajuda-me, ó Deus, puro e santo, ergue-me para Cristo Jesus, autor e consumador da fé, conforme Hebreus 12:2. E pô-los na brancura virginal dos lírios, Mateus 6,28. E eleva-nos para o monte, e depois de olhar para o alto, de onde vem o socorro, conforme lá em Salmo 121, que diz que o socorro vem do Senhor. Não quero apenas ouvir a voz do Senhor, mas ver-te, é o que fala ali o apóstolo Paulo em João 42:5, né? Porque quando lá Jó fala que não apenas ouvir, mas é ver o Senhor, né? E como te verei com esses olhos? Aponta-me o Siloé, em João 9:7, em cujas águas posso remover o lodo restaurador dos meus olhos, enfermo, porque hei te prender apavorado meus olhos às forças desta vida, se, fitando no Senhor, possa caminhar sobre ondas revoltas sem perigo a naufragar. Está lá em Mateus 14:29. Que consolo há em saber os teus olhos repousam sobre o justo. Se o pastor de Laodiceia tivesse feito essa oração, há muitos que se teriam arrependido,
né? Esse hábito sabido, segundo alguns historiadores, que em Laodiceia havia uma escola de medicina que fabricava um pó oftalmíaco, mas a terra frígia, cinza da Frígia, não curava a cegueira espiritual da igreja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se, pois, é zeloso, arrepende. Isso é lá no versículo 19. Então, esse arrepender-te, Deus exorta, através de Jesus, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia que com justiça te julgar o mundo, conforme Atos 17:30. Sobre o arrependimento, o Novo Testamento usa o termo grego metonia, por 70 vezes. Essa palavra tem diversos significados e diversas aplicações, sendo, porém, seu sentido primário uma mudança de aparecer o pensamento para com o pecado e para com a vontade de Deus. O arrependimento é o primeiro aspecto da experiência inicial da salvação. Sem arrependimento, ninguém se converte. Experimentada pelo crente. A experiência essa que é chamada de conversão, a conversão autêntica é uma parte essencial à prova da regeneração. A regeneração é a obra de Deus no íntimo e a conversão é a exteriorização da salvação por parte do homem, através do arrependimento e da fé. Certo autor fala de dar a ideia que a palavra arrependimento é a tradução que tem um Novo Testamento abrange também o sentido primário de reflexão posterior e com sentido secundário, mudança de pensamento. No presente versículo, a exortação de Cristo não é dirigida àqueles que estão sem salvação, mas os que professam segui-lo e são tidos como pertencentes a ele. Se Jesus não lhe diz, arrependei-te, ser zeloso, e sim, sede, pois, zeloso e arrependei-te. Isto porque, até diante de si, o próprio passavam por terem arrependidos. Eu arrependo e o castigo, contexto expressivo. A explicação da disciplina pode ser de forma advertência pessoal, conforme Mateus 18:15. Visitação acompanhada, 1 Coríntios 4:19. Advertência pública, 1 Timóteo 5:20. E comunicação escrita, 2 Coríntios 7:8-10. Exortação pessoal, Gálatas 1:6-1. Suspensão, 2 Tessalonicenses 3:14 e 15 e Tito 3:10. Exclusão do rol de membros, conforme Mateus 12:17 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e ele cearei comigo. São as palavras de Jesus. E esse passagem que diz, eis que estou à porta e bato, a porta o qual é Cristo, bate é a porta da vida, do indivíduo, da igreja ou da comunidade. A famosa pintura de Othman Hund é que Cristo aparece diante da porta e bate, não mostra a maçaneta ao lado de fora. Quando o Sr. Noel Paton pintou o famoso quadro representando o rei coroando de espinho, batendo a porta, foi censurado pois que esqueceram de incluir a maçaneta na porta. Mas o célebre pintor de propósito omitira a maçaneta, e que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Um homem conhecido na cidade levou certa feita seu filho pequeno para ver esse quadro, e o menino ficou ali pensando por alguns momentos. Então perguntou, por que não abre a porta? E o pai respondeu, eu não podia ouvi-lo, batendo. O menino considerou a resposta por um momento, mas não ficou satisfeito com a mesma. Não disse o garoto, eis que estão ocupados no quartinho dos fundos, fazendo outra coisa, e nem sabe que Jesus está batendo a porta. Nesta resposta há grande discernimento. Os crentes de Laodiceia viviam atarefados com seu comércio, com seus banquetes sociais, com as suas riquezas introspectivas, e nem sequer ouviram Jesus bater e falar.
O papel de Cristo na vida se verifica muitas maneiras, no testemunho tranquilo da oração, no sermão do pregador, na lição da escola dominical, na leitura da palavra de Deus, mediante algumas tragédias, enfermidade, mediante abalo, mediante a razão, mediante a vitória, mediante a perda, mediante a alegria, mediante a felicidade, mediante a dor, mediante a morte, e a última, a contundente maneira de Deus falar. O que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Isto está lá no versículo 21. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No meu trono, o que significa isso? Até os escritores pagãos helenistas focalizaram essa ideia no seu escrito. O livro de 1º Enoque conta que certo número de referências similares a esta enfoque. O eleito, o Messias, assentar-se no trono da glória, no porvir. Isso também pode ser comparado no trecho de Cristo está entronizado e nas passagens de Mateus 19, 28, 25, 31 e Lucas 22, 29. Vê-se Cristo está entronizado por sua parousia, ou segunda vinda. As Escrituras não dão a entender que pressentemente Jesus não encontra assentado no seu trono. Passagem como Apocalipse 3, 21 e 12, 5 reafirma que essa tese. O seu Filho Jesus foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Por isso essa promessa de Jesus é escatológica. Ao que vencer, conforme Jesus falou, ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono. De Jesus, assim como eu venci e me assentei o meu Pai no seu trono de Deus. O trono de Cristo é o trono de seu Pai. Está fito durante milênio em Jerusalém. Ele ocupará este trono, segundo Samuel 2, 7, 12 e 13, e Lucas 1, 32 e Atos 15, 14 e 18. Cristo não está atualmente neste trono, mas à destra, segundo diz o Pai Nosso, no trono do céu, como a grande sumo sacerdote da nossa confissão, conforme Marcos 16, 19 e Hebreus 4, 14. A expressão que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lá no versículo 22. Quem tem ouvido, ouça. Né? Isso quer dizer, pela última vez no Apocalipse temos juntas estas 11 palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvi tu meus ouvidos e ouvi meditação da voz de Deus, conforme Jó 42, 5 e Salmo 85, 8. Por cuja razão nosso Senhor diz, vendo, pois, como vis, em Lucas 8, 18. A igreja, a palavra grega, eclésia, nasceu pela primeira vez nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, 18 e 18, 17, 2 vezes. Nesse sentido, ocorre que por 119 vezes no Novo Testamento, só 3 vezes no Evangelho de Mateus 16, 18 e 18, 17. Nesses 119 vezes, em que o termo aparece 109 vezes, surge o texto bíblico como igreja local, e encontramos cerca de 10 vezes no Novo Testamento. A palavra igreja tem como sentido universal. Neste primeiro capítulo, isto é, no 1 e 2 e 3 do Apocalipse, encontramos a palavra igreja singular, ou igrejas plural, 19 vezes. Né? Mas agora, no presente versículo, ela desaparece. Isso só reaparecer no capítulo 22, 16. Durante o tempo de grande tribulação, a igreja não estará na terra, e sim com Cristo na recâmara celestial, conforme lá Apocalipse 3:10. Então, irmãos, nesse sentido, nós terminamos esse estudo, né, do livro de Apocalipse e falando sobre as igrejas, as 7 igrejas. Eu, naturalmente, agora a gente poderia falar no caso dos selos, né, os livros selados do Cordeiro. E aí a gente dá mais uma profundidade
porque nós estamos na revista, né? Não quero sair do foco da revista, na lição 16, no Apocalipse 1, no qual é essa aqui, mas acontece que nós temos também o Apocalipse 2. Eu vou ver conforme for, eu vou dar continuidade nesse estudo do Apocalipse, nessa parte, para depois entrar novamente na revista e aí terminarmos a revista, porque seria, no caso, a última lição, que seria esse Apocalipse 2, que aí termina. Mas vamos ver se a gente consegue, até o mês de outubro, ou quem sabe final de novembro, aprofundar mais esse livro de Apocalipse e a gente poder entender. Então a gente vê ali, fala, né, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque a gente tem que ouvir a voz de Deus, né, através do Espírito Santo, que fala aos nossos corações. E o que Jesus, na verdade, Jesus escreveu João escreveu essas cartas, né, mas direcionado pelo Espírito Santo e palavra de Jesus. Porque aqui essas cartas, essa tradução dessas cartas, melhor dizendo, foi escrita por Jesus, falado por Jesus, e João escreveu aquilo que Jesus falou. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula e pedir a bênção de Deus para o nosso dia. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Continue abençoando, abençoe todos aqueles que vão estar ouvindo, participando desse estudo da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa dar compreensão, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fazê-los compreender a tua palavra, na necessidade, como foi lido aqui, Senhor, nesse estudo, Pai, que possamos nos arrependermos e através do nosso arrependimento, a nossa confissão dos pecados, nós podemos, Senhor, nos convertermos a cada dia, Senhor, porque a conversão não é uma vez só, mas é a cada dia, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores, mas o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo o pecado e nos orientarmos, nos salvar, nos libertarmos de todas as coisas. Por isso eu te peço uma bênção para cada um de nós nesse dia. Abençoe nosso domingo, abençoe o culto da nossa igreja, seja conosco, seja também aqueles que vão estar votando ou que já votaram, mas que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e que nós possamos ter uma eleição limpa, Senhor, uma eleição justa e que possa vencer aqueles que tu queres, Senhor, aqueles que têm a tua permissão, que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, até a próxima semana com o estudo da Palavra de Deus, tá? Fiquem na paz, que Deus abençoe.